Bom, boa tarde a todo mundo. Bom, a ideia hoje é a gente fechar essa parte de processos e onde a gente, né, definiu estados, processos, algumas quantidades fundamentais na termodinâmica que vão servir para caracterizar tudo que vai vir daqui para diante. E vamos discutir então os processos adiabáticos que são fundamentais, né, em toda essa discussão. A partir de sexta-feira, a gente começa a contextualizar a segunda lei da termodinâmica, que é o assunto final dessa revisão. Claro, tem bastante assunto, a gente vai ficar algumas aulas falando sobre isso. Bom, hoje então, processos adiabáticos, a gente já discutiu um pouco numa das aulas anteriores, né, eu mencionei esses dois exemplos. Então, existem diversas categorias de processos adiabáticos. Tem aquele processo adiabático que vocês estudaram na física básica, no ensino médio, que é o processo adiabático reversível, que, então, o, o gás, ou em geral o gás, mas não precisa ser um gás, né? Qualquer sistema termodinâmico, ele pode passar por um processo no qual não existe nenhuma troca de calor com a vizinhança. Usualmente isso é feito por paredes que impedem a troca de calor, ou seja, paredes adiabáticas. Então, nesse caso, quando as paredes são adiabáticas, a gente sabe que ao longo de todo o processo não há troca de calor. Se eu interrompo o processo e espero, vai continuar não acontecendo troca de calor, porque esse é um vínculo mantido pela parede. Existem outros processos adiabáticos que não são feitos de uma maneira muito lenta, não são processos quase estáticos, e mesmo assim a gente fala neles como adiabáticos, no sentido de que, embora as paredes não sejam adiabáticas, então, aqui no exemplo da sonda, que sei lá, aqui Apolo, qualquer uma nave que está entrando na atmosfera, esse ar que está aqui na frente, ele vai ser comprimido, né, repentinamente comprimido quando a sonda chega naquela região. E o que acontece com esse gás que está aqui na frente, o aumento rápido de temperatura que ele vai sofrer, é tão rápido que não dá tempo do calor escapar aqui para os lados ou para a própria nave. Claro, isso vai acontecer depois de um pequeno intervalo de tempo, mas o resultado imediato dessa compressão, esse rápido aquecimento, a gente pode desprezar essa troca de calor com a vizinhança, não porque agora existem paredes adiabáticas, nem paredes existem aqui, mas pela velocidade do processo. A mesma coisa acontece nessa pistola de fogo aqui, né, onde a gente tem um êmbolo, uma espécie de seringa com um material inflamável ali embaixo, algodão, palha, alguma coisa pequenininha e que pegue fogo rápido quando a temperatura aumenta. E aí com a mão aqui a gente faz um movimento rápido, comprime o ar. Mesmo as paredes, né, desse êmbolo aqui não sendo adiabáticas, se vocês botarem a mão ali depois de um segundo ou dois, vão sentir o aumento de temperatura. Naquele ΔT bem pequenininho, enquanto estava sendo comprimido o gás, é uma aproximação razoável supor que não há troca de calor e considerar então o processo como adiabático. Bom, esses dois exemplos aqui, eles, então, embora possam ser considerados como adiabáticos, eles obviamente não são processos quase estáticos, eles são processos rápidos, violentos, onde o gás sofre uma perturbação muito grande. Mas nem o processo adiabático quase estático, ele é realista, né? Mesmo fazendo um processo muito lento, não existem processos tão lentos quanto a gente precisa assumir num processo adiabático. Tá? Então,
qualquer que seja o caso que vai ser estudado, vão ter aproximações envolvidas. Nossas paredes nunca vão ser perfeitamente adiabáticas, algumas vão ser mais, outras vão ser menos. Nossos processos nunca vão ser quase estáticos, alguns vão ser mais, outros vão ser menos. Tá? Embora paredes adiabáticas não existam, talvez exista uma escala de tempo na qual ela possa ser considerada adiabática. Tá? Então, todos esses processos que a gente tem estudado no diagrama PV, vocês têm que se lembrar sempre que são aproximações, são idealizações de processos reais, que nunca acontecem, né? Como os problemas sem atrito lá na mecânica, mas eles permitem a gente avançar no entendimento teórico da situação. Tá? E permitem, em muitas situações, fazer cálculos e entender o que se passa com o sistema, e às vezes as aproximações são bastante razoáveis. Tá? Então, nunca esquecendo, né, que processos adiabáticos eles não existem no mundo real, mas às vezes a gente pode considerar como sendo adiabáticos, é uma boa aproximação. Processos quase estáticos também não existem, mas a gente também pode considerar como uma aproximação, uma idealização. Tá? De qualquer maneira, existem esses dois grupos, né? Aqueles onde as paredes são muito próximas de uma parede adiabática, e aqueles outros onde o mais importante é a escala de tempo na qual está acontecendo o processo. Bom, a gente, nessa primeira área, a gente vai ficar com o processo quase estático adiabático. Quando a gente introduzir a segunda lei da termodinâmica, a gente vai poder qualificar melhor o significado desse termo reversível e irreversível que a gente está usando aqui. Tá? Mas a gente já discutiu rapidamente, né? Então, processos reversíveis são aqueles que podem ser revertidos, o sistema pode ser trazido de volta para o estado inicial, sem alterar mais nada na vizinhança. Quando isso não pode ser feito, aí então o nosso processo é irreversível. Em particular, se a gente tiver algum tipo de dissipação, algum tipo de atrito, aquilo que foi perdido na forma de calor não tem como a gente recuperar completamente. Tá? Então, nesses processos que tem algum tipo de atrito, dissipação, eles são irreversíveis. Os processos reais todos são, em algum grau, irreversíveis. Então, de novo, a reversibilidade vai ser sempre uma aproximação, uma idealização teórica, né, que nos permite estudar o limite, né, o limite do sistema sem atrito. Aqui é algo parecido. Lá na segunda, na terceira área, a gente vai estudar esses outros processos irreversíveis aqui, tá? Que também são processos adiabáticos. Esses aqui a gente vai estudar com mais profundidade mais adiante, mas esse aqui a gente já vai discutir um pouco ainda nessa área. Já mencionamos, já discutimos um pouco. Então, a diferença entre todos esses processos é o grau de reversibilidade. Quando a gente desenha naquele diagrama PV o processo adiabático, que a gente já mencionou e que é o tema de toda a aula de hoje, né? O próprio fato de poder representar esse sistema, ou de ter representado ele num diagrama PV, nos dá a informação de que ele é um processo quase estático, ou seja, quando eu tenho um ponto aqui no meu diagrama, significa que aquele estado é representável, um estado de equilíbrio. Para eu ter tantos pontos assim, a ponto de enxergar uma linha contínua, é porque o meu processo foi feito de uma maneira tão lenta que o processo é, na verdade, uma sucessão de estados de equilíbrio. É isso que significa quase estático. Nem todos os processos são assim, esses aqui de baixo não são assim. A gente discutiu a expansão livre. Então, na expansão livre, eu tenho um gás ocupando um volume, né?
eu posso remover uma parede, ou abrir uma válvula, ou substituir a parede por uma parede porosa, alguma coisa que me permite o gás escapar daquele volume e ocupar um volume maior agora, sem fazer nenhum tipo de trabalho. Então, o livre da expansão é porque nenhuma parede precisa ser empurrada, nenhum esforço precisa ser feito pelo gás para ocupar um volume maior. Então, é uma expansão e livre nesse sentido. Todos os exemplos que a gente está discutindo nesse slide aqui, as paredes são adiabáticas, né? Eu não tenho nenhuma troca de calor. Então, o caso da expansão livre, ela é irreversível no sentido de que se eu começo com o gás ocupando um volume e abro a válvula aqui no meio, depois de alguns poucos segundos, o gás vai estar distribuído homogeneamente nos dois volumes aqui, e esse processo aconteceu de maneira espontânea. Mas dessa mesma maneira, espontaneamente, não acontece o processo inverso. Eu nunca vou começar com o gás com uma densidade homogênea aqui e espontaneamente a densidade começar a diminuir num dos volumes e aumentar no outro, até que a gente tenha todo o gás ocupando o primeiro volume, como era no estado inicial. Tá? E por que isso acontece? Por que esse processo é irreversível? Isso é a essência da segunda lei da termodinâmica. Tá? Então, ainda no finalzinho dessa área, a gente vai discutir não só algumas formulações da segunda lei, uma formulação em termos de máquinas térmicas, que é um pouco estranho, né? Porque seria a única lei da natureza onde, para ser enunciada, a gente faria referência não a conceitos físicos gerais, mas a uma tecnologia de um período específico da humanidade. Não faz muito sentido isso. Então, a formulação da segunda lei da termodinâmica em termos de máquinas térmicas, ela foi importante naquele contexto histórico, mas a gente não pode ficar satisfeitos com uma lei formulada desse jeito, né? Em termos de máquinas que daqui, sei lá, alguns séculos pode não ter nem mais memória do que for, né? Supondo que a humanidade vai conseguir superar a sua própria ignorância e não desaparecer. Tá? Então a gente vai ter versões da segunda lei que não fazem referência a uma tecnologia específica, mas a conceitos físicos, né, a quantidades físicas independentes da tecnologia. E a gente vai interpretar o significado da segunda lei, que é, em termos, né, no fundo, ela é uma lei estatística. Tá? Então a gente vai interpretar a origem dessa irreversibilidade em termos probabilísticos. O que acontece do ponto de vista dos estados microscópicos desse sistema? O que a segunda lei nos diz sobre esses estados microscópicos e da onde vem essa assimetria no tempo, onde o tempo pode andar num sentido, não tem nada que impeça a expansão livre do gás, mas se tiver uma tentativa de andar no sentido contrário, a segunda lei impede. Tá? Então, a segunda lei ela nos coloca um sentido para a flecha do tempo. Tá? O que também é estranho, porque as leis que estão movendo aquelas partículas, as moléculas do gás, elas têm essa simetria. Né? Eu posso resolver as equações de Newton com o tempo para frente, mas posso resolver sem nenhum problema com o tempo para trás. Tá? É só inverter todas as velocidades em algum ponto e resolver a equação de novo. É um estado inicial tão bom quanto qualquer outro. Tá? Então tem alguma coisa que acontece quando a gente passa da escala microscópica, onde
os processos são reversíveis, para a escala macroscópica da termodinâmica, onde surge essa irreversibilidade, tá? E então a expansão livre vai ser super importante para a gente discutir esses conceitos. Esses outros casos aqui, onde a expansão ela acontece com o gás inicialmente ocupando um certo volume. Notem que na expansão livre o gás passava de um volume que era inicialmente constante para um volume total no final aqui que também é constante, tá? Nesse outro exemplo aqui, que é conhecido como expansão de Joule, eu começo com o gás ocupando um volume constante, mas quando ele passa para essa câmara aqui, ele precisa empurrar esse pistão. Então já não é mais uma expansão livre, vai ter trabalho envolvido. E a condição em que esse trabalho é feito é que aqui do lado de fora existe uma pressão constante. Pode ser da atmosfera, por exemplo. Tá? Então, se eu deixo o gás, abro a válvula, ele se expande, começa a empurrar o pistão, esse processo acontece com pressão constante. Esse outro processo, que é o Joule-Thomson, ele é uma combinação, é uma variação desse, só que agora a pressão é constante de cada lado. Tem uma pressão P1 de um lado, uma pressão P2. Esse gás aqui é comprimido, mantendo sempre a pressão constante. Como eu estou apertando ele, em princípio eu aumentaria a pressão, mas ele pode escapar. Então isso vai sendo feito de modo que a pressão P1 seja sempre constante. E do lado de cá também a pressão é mantida constante numa pressão diferente. Então a gente vai ter todas essas combinações de processos adiabáticos, né? Volume constante, volume constante, volume constante, pressão constante, pressão constante, pressão constante. Esses dois últimos casos a gente vai analisar de forma um pouco mais aprofundada no final da segunda, começo da terceira área. Tá? Então, aqui nessa área, o processo que a gente vai discutir é a expansão livre. Então, a diferença dessas duas categorias, porque nos interessa aqui nessa segunda área, embora nos dois casos os processos sejam adiabáticos, o caráter reversível desse aqui, que é feito de forma quase estática, permite a representação num diagrama PV. E esse aqui, que é a expansão livre, como não é quase estática, os estados intermediários eles não têm quantidades observáveis físicos bem definidos. Então, o estado de equilíbrio é bem caracterizado, o estado de equilíbrio final também, mas no meio do caminho o sistema está fora do equilíbrio. Pressão, volume e temperatura não são quantidades bem definidas aqui. Então, não são o processo da expansão livre, a representação é só essa. Eu só consigo colocar num diagrama PV o estado inicial e o estado final. Então, pelos diagramas, a gente já vê que esses dois processos, né, embora levem adiabático no nome, eles têm uma natureza física completamente diferente. Tá? Então, a gente precisa, quando fala um processo adiabático, tá? Normalmente, se aparecer isso num problema, a gente assume que seja um processo adiabático quase estático, reversível, desse tipo aqui. Tá? Se não disser nada, é disso aqui que a gente está falando. Se não, vai explicitar um processo, uma expansão livre, aí está implícito que é um processo adiabático. Tá bom? Mas existem essas categorias. O que a gente quer estudar hoje é esse aqui, né? O processo adiabático reversível. Embora a gente já tenha usado qual é a função que descreve esse processo no diagrama PV, a gente ainda não obteve essa quantidade. É isso que a gente vai fazer hoje. Tá? Então, para isso, a gente vai usar dois ingredientes aqui. A equação de estado para um gás ideal e a primeira lei da termodinâmica. Tá? Bom, processo adiabático não tem troca de calor, então essa contribuição aqui da primeira lei, que vem das trocas de calor ao longo do processo, não existem. E toda a possível variação na energia do meu gás só vai existir se tiver algum tipo de trabalho sendo feito sobre ele. Então, para mudar
a energia do meu gás, para ter algum ΔU, é preciso que tenha algum PDV, algum trabalho, né? Isso aqui é o trabalho infinitesimal naquele passo. O que a gente quer? A gente quer descobrir qual é a relação, num trabalho adiabático, entre pressão e volume. A gente não precisa relacionar pressão, volume e temperatura, porque quem faz isso é a equação de estado. Tá? Todos os pontos num diagrama PV, né, no diagrama PV tenho duas variáveis, a terceira variável sai dessa equação. Todos os pontos ali, então, tem uma temperatura bem definida. Quando eu desenho o diagrama PV, eu estou escolhendo alguns desses pontos, tá? Que, obviamente, também, né, obedecem PV igual a NRT em todos eles. Mas o que eu quero é qual é a relação entre os pontos que estão em cima dessa linha. Então, de novo, todos os pontos do diagrama obedecem PV igual a NRT. Mas quando eu escolho os pontos em cima dessa linha, eu quero saber agora, bom, qual é o critério que me diz que um ponto está em cima dessa linha, tá? Ou seja, eu quero a função P de V aqui. Depois, para esses pontos, eu uso PV igual a NRT e até descubro a temperatura se eu quiser, tá? Bom, o problema do processo adiabático é que quando eu, por exemplo, comprimo o meu gás, tá? Não tem trocas de calor. Então, ao fazer essa compressão, eu injetei trabalho no sistema. Eu coloquei energia no sistema, né? Esse termo PDV aqui. Isso vai fazer com que a energia do gás aumente. Tá? Quando eu faço trabalho sobre o gás, esse trabalho é negativo, com aquele sinal de menos aqui da primeira lei, isso dá um ΔU positivo, aumenta a energia do gás. Num gás ideal, a energia ela é só função da temperatura, o que significa que nesse gás só tem energia cinética. Então, quando eu jogo energia para dentro de um gás ideal, essa energia vai ser armazenada na energia cinética das moléculas que agora vão andar, na média, de forma mais rápida. Tá? Então, se muda a energia, e a energia só depende da temperatura, então também muda a temperatura. Então, num processo adiabático, eu tenho uma pressão que muda, um volume que muda e uma temperatura que muda. Tá? No processo isotérmico era mais simples, porque a temperatura aqui permanecia constante, então a relação entre pressão e volume era trivial. Todo o meu lado direito era uma constante. Tá? Mas agora que a temperatura muda, para cada volume no meu processo adiabático, eu vou ter uma temperatura diferente. Tá? Então eu preciso saber como que essa temperatura depende do volume para poder achar a conexão entre pressão e volume. Tá? Então, essa equação PV igual a nRT, ela é complicada porque ela tem três variáveis mudando ao mesmo tempo. Quando eu conseguir eliminar a dependência da temperatura no volume, eu vou descobrir como pressão e volume, só os dois estão relacionados. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente parte aqui da primeira lei da termodinâmica, onde ΔU é menos PdV. Como o ΔU é só função da temperatura, tá? Então, U é NCVT, então DU é NCV/dt, igual a igual ao menos PDV do trabalho. Então, se eu conseguir eliminar essa dependência aqui na temperatura, eu consigo integrar essa equação e achar P em função de V. Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso, é usar o segundo ingrediente, que é a equação de estado. Vamos calcular o dt a partir dessa equação, e aí a gente substitui
aqui, e aí ficamos com uma equação que só tem pressões e volumes. Aí a gente joga tudo que é pressão para um lado, tudo que é volume para o outro, e integra a equação. Então, como é que a gente acha um dt a partir da equação de estado? Então, da mesma maneira que a gente pode pegar uma função, uma equação, e derivar dos dois lados, a gente pode diferenciar dos dois lados. Tá? Então, se eu faço a diferencial dessa equação dos dois lados, eu tenho a diferencial de um produto, então segue a mesma regra da derivada de um produto, primeiro pela diferencial do segundo, mais o segundo vezes a diferencial do primeiro. Então o que eu estou calculando é a diferencial de PV e dizendo que isso então é PDV mais VdP. Como eu tenho que diferenciar dos dois lados, então eu calculo a diferencial aqui desse lado também. Mas aqui eu só tenho uma variável, então fica direto a constante NR vezes a diferencial da temperatura dt. Que é o que a gente queria, né? Porque aqui na primeira lei eu tenho NCV dt, esse CV é constante, posso passar aqui para o outro lado, né? E fico com NDT. Aqui, quando eu diferenciei a equação de estado, eu também tenho um NDT, só passar o R dividindo aqui para o outro lado. Então, a partir dessas duas equações, eu consigo escrever NDT. Né? Posso substituir lá, ou igualar as duas equações, que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Né? Então, substituo isso aqui. E vocês veem que desse lado aqui, além das constantes, né, ou desse lado aqui, eu só tenho pressões e volumes. Tá? Então, igualando, combinando essas duas equações, eu tenho de um lado PDV mais VdP sobre R e do outro menos P sobre CV dV. Desculpa. Tá? Bom, vou passar esse Rzinho para cá. Tá? Daí eu fico com PDV mais VdP, essa constante, e aqui PDV. Como eu tenho PDV aqui e PDV aqui, eu vou passar esse termo negativo para o lado de cá, com um sinal de mais. Então vai ficar P vezes 1, que sai daqui, e um R sobre CV, que ficou positivo, porque foi para a esquerda, desse segundo termo, tá? Que é esse parênteses. Tá? Bom, vocês notam que também desapareceram os P's e V's que estavam no numerador. Então, além de passar esse termo para o lado esquerdo, eu divido tudo por PV. PV, PV. Com isso, né, como eu tenho termos, o que me importa mais é a diferencial. Então, ao dividir por PV, eu cancelo os P's na diferencial em dV. Na diferencial em dP, eu cancelo os V's. Tá? E aqui o P. Então, agora, esses termos que misturavam P e V, por exemplo, PDV está misturando P e V, ou VdP, quando eu divido por PV, né, eu fico com termos que são ou só dependentes do volume, ou só dependentes da pressão. Tá? Então, juntando os dVs e sobra aqui esse dP sobre P, eu consegui finalmente separar as variáveis. Tá? Então, aqui é o ponto onde a gente introduz aquela constante gama que já foi usada naquele exemplo do cálculo do trabalho há algumas aulas. Tá? Então, esse termo dentro de parênteses tem o 1 que vem desse termo aqui e o RCV que veio desse termo aqui, só que como ele passou para a esquerda ficou positivo. Tá? Bom, se vocês colocam fazem a soma, né? Isso aqui fica, deixa eu limpar, isso aqui fica CV mais R no numerador dividido por CV. Só que CV mais R, a gente tinha visto que era exatamente o valor de CP. Então, esse termo dentro dos parênteses aqui é nada mais do que a razão entre o calor específico à pressão constante e o calor específico a volume constante. É uma constante, é um número que depende de cada tipo de gás ideal que a gente vai ter. Se ele é monoatômico, diatômico ou tem mais
do que três ou mais moléculas. Então, como vai aparecer muitas vezes, para não ter que ficar carregando a razão, né, tem 4 letras aqui, a gente introduz uma única constante que é esse gama. Tá? Então, essa equação, ao invés de tudo isso aqui, eu tenho só um gama. Bom, agora eu tenho variáveis separadas. Né? Eu posso, como cada termo só depende de uma única variável, a gente pode integrar essa equação. Vai aparecer mais adiante isso. Deixa eu fazer uma vez na vida, né? Só para dizer para vocês o que significa integrar termo a termo, né? Ou o que significa dizer que eu posso integrar termo a termo. O que a gente está fazendo, na verdade, é dizendo, bom, diferencial de dp sobre p é exatamente a mesma coisa que a diferencial do logaritmo de p. Né? Então, as regras da diferencial seguem as mesmas regras da derivada. Então, se eu fizer a derivada de um logaritmo, vai aparecer 1 sobre p vezes a derivada daquele logaritmo em relação à nossa variável. Eu não preciso ter necessariamente ln de x, né? Eu posso ter ln de uma função de x. Quando eu faço a diferencial, eu tenho exatamente a mesma coisa. A diferencial do logaritmo de p vai ser 1 sobre p vezes a diferencial de p. Aqui a mesma coisa. Isso aqui é mais gama, a diferencial do ln de v. E isso aqui é igual a zero. Tá? Bom, esse gama é uma constante, ele pode vir aqui para dentro, e como ele está multiplicando um logaritmo, ele pode, na verdade, continuar e vir aqui como expoente desse volume. Tá? Com isso, eu tenho a soma de duas diferenciais. Eu posso juntar, porque a diferencial da soma é a soma das diferenciais. Tá? Posso juntar os logaritmos, tá? Ou, né, posso simplesmente escrever assim. ln de p, vamos deixar para juntar os logaritmos depois. Mais ln de v na gama. Tá? É isso que eu tenho. Isso igual a zero. Tá? Então, quando eu digo, vou integrar termo a termo, o que eu estou fazendo, na verdade, é isso. É juntando essas diferenciais, porque como as variáveis estão tão separadas, eu acabo com a diferencial de uma soma. E aí, isso aqui eu integro. A integral de dx é x. E aí eu fico com isso aqui. Tá? Então, quando eu digo, eu vou integrar isso aqui termo a termo, implicitamente o que eu estou fazendo é esse processo de aplicar as regras da diferenciação, tá? E fazendo uma integral de dx. Tá? Então, da onde vem por que eu posso integrar termo a termo? Porque eu consegui separar, tá? E juntar essas diferenciais. Isso nem sempre vai ser trivial, porque nem sempre eu consigo juntar tudo numa diferencial. Se a minha diferencial for inexata, eu não consigo fazer isso. Tá? Na segunda área, a gente vai ter várias situações onde isso vai acontecer, e a gente vai voltar para exatamente essa discussão. Por que eu posso integrar termo a termo aquelas equações que eu vou obter? Aqui já dá para enxergar da onde vem isso. Tá? Na prática, a regra vai ser simplesmente isso. Estou com as variáveis separadas aqui, então eu posso integrar termo a termo. Quando eu faço isso, a integral de dp sobre p me dá o logaritmo de p. Esse gama está aqui fora da integral, logaritmo de dv sobre v, logaritmo sobre v. Mas eu vou ter constantes de integração, que podem vir desse lado, ou podem vir próprio dessas integrais indefinidas aqui. Todas as constantes de integração que vão aparecer aqui estão aqui. Tá? Ou seja, passo o gama aqui para cima,
soma de dois logaritmos, é o logaritmo do produto, tá? Então, nosso resultado final, PV na gama é uma constante, tá? Então, processos adiabáticos, reversíveis, né? Quase estáticos. Quando eu escolho quem é o meu estado inicial, eu estou dizendo que PV na gama vale inclusive no meu estado inicial. Então, eu posso dizer que isso aqui é PI, VI na gama. Todos os pontos que vão estar aqui no processo adiabático vão obedecer essa relação. Se eu pego esse ponto, essa pressão, esse volume, vai dar exatamente PI, VI na gama. Essa pressão, esse volume também. Mas como vale para o ponto inicial, isso me permite calcular quem é essa constante. Não é uma constante, né, completamente desconhecida. Com alguma informação sobre um ponto do meu processo, eu consigo calcular quem é essa constante. Então agora eu sei que número é esse, aí o V na gama passa dividindo, né? E eu tenho a minha função. Gama, se eu sei quem é o gás ideal, eu sei quem é o gama. Então, tudo que eu precisava para poder representar o processo no diagrama PV, agora eu tenho. Tá? Já tenho a minha constante, as duas constantes que aparecem no problema, que são o C e o gama, estão bem determinadas, em princípio, é possível determinar o valor dessas constantes. Então, com isso, eu conectei pressão e volume num processo adiabático, que foi o que nos permitiu, num exemplo anterior, calcular o trabalho nesse processo, né? Porque a gente precisava saber essa relação. E eu não posso pegar simplesmente isso aqui, porque essa integral não basta passar o volume, né, dividindo aqui e botar aqui para dentro, se eu não souber como a temperatura depende do volume. Então, não consigo fazer essa integral. A temperatura, ao contrário do processo isotérmico, ela não vai sair da integral agora. Só vou conseguir fazer essa integral quando eu souber a dependência. O que a gente fez aqui foi exatamente isso. Foi eliminar a dependência da temperatura no volume para poder descobrir essa função. Tá? Bom, comentários aqui sobre essa equação. A primeira coisa é que esse gama, né, como é que ele tinha sido definido? Ele foi definido como CV mais R dividido por CV. Como R é uma constante positiva, o numerador dessa equação é sempre maior do que o denominador. Ou seja, gama é uma quantidade positiva maior do que 1. Ou seja, a pressão ela vai decrescer com o aumento do volume. Tá? Obviamente, se eu pegasse um gama negativo, aumentaria, mas um gama negativo não faz sentido nesse problema. Tá? Para todos os três tipos de gases ideais aqui, o gama é sempre maior do que 1. Como é que eu relaciono o gama com o tipo de molécula no meu gás ideal? A gente, nessa equação, coloca o resultado que a gente tinha obtido para o CV. Então, para um gás ideal, o CV é F meios de R, onde o F me diz se o gás é monoatômico, daí o F é 3, se o gás é diatômico, e aí o F é 5, ou se tem mais do que, ou pelo menos 3 moléculas, desculpa, se tem pelo menos 3 átomos nas minhas moléculas do gás, ou seja, poliatômico. Então a gente distingue monoatômico, F igual a 3, diatômico, F igual a 5, e poliatômico, que seria o F igual a 6. Se eu quiser escrever gama em função do F, eu simplesmente substituo esse CV aqui e aqui embaixo. Né? Como tem R aqui e vai ter um R no denominador, os R's vão
vão cancelar, e eu fico, deixa eu limpar, eu fico com f meios de r mais r dividido por f meios de r. Uma coisa dividida por ela mesma é 1, então o primeiro termo é 1. Aí eu tenho r dividido por f meios de r, o r simplifica, 1 dividido por f sobre 2, passa invertido, fica 2 sobre f. Tá? Então, no momento que eu souber qual é o tipo de gás, eu posso botar direto aqui o valor do f e eu tenho os valores possíveis do meu gama. Tá? Então, por exemplo, se o f for 3, eu vou ter o gama vai ser 1 mais 2 terços, que é 5 terços. Então, se o meu processo for PV na 5 terços igual a uma constante, que vai ter essa cara, como todos os processos adiabáticos, não vai depender do tipo de molécula, a cara vai ser a mesma, vai mudar o número que está elevado aqui. Então, se cai mais rápido ou mais devagar, com o aumento aqui do volume, né, vai depender do tipo de gás. Mas, bom, por caso monatômico, eu vou ter, então, C dividido por V na 5 terços. Bom, como eu achei uma relação entre pressão e volume e a temperatura está conectada a essas quantidades pela equação de estado, eu tenho como achar o equivalente dessas equações, onde ao invés de pressão, dessa equação aqui, onde ao invés de pressão e volume, eu tenho temperatura e volume, ou pressão e temperatura. Tá? Então, eu pego, por exemplo, PV na gama é uma constante e elimino essa pressão usando a equação de estado. Coloco nRT sobre V. V na gama igual uma constante. Então, substituir o P por tudo isso aqui. Bom, N e R são constantes. Eu jogo lá para o lado direito e rebatizo essa constante. Né? Eu tenho outra constante, mas continua sendo uma constante. Vou chamar de C. E o que me sobra? Me sobra esse T, o V na gama que está aqui, dividido por esse V que está aqui, menos 1. E isso agora é uma constante, tá? Que é essa relação aqui. Então, ao longo de um processo adiabático, eu consigo relacionar duas das 3 variáveis que podem descrever o meu gás, qual duas? As que eu quiser. Tá? Usualmente a gente escreve PV na gama é constante, mas se eu não tiver informação sobre P e V, mas sobre T e V, ou sobre P e T, eu elimino aquela variável sobre a qual eu não sei nada e deixo as duas, né, para as quais eu tenho alguma informação. Então, se eu tiver informação sobre temperatura e volume, essa equação é mais útil do que essa aqui. Se eu tiver informação sobre pressão e temperatura e não souber nada sobre o volume, então é melhor eu trocar esse volume, né? Então, nRT, troquei o volume por isso aqui, só que o volume estava elevado na gama, e isso é uma constante. Então, de novo, eu tenho essa constante, NR, só que agora ela está elevada na gama, não importa, continua constante. Então, isso aqui eu jogo lá para o lado direito e rebatizo aquela constante. O que sobra? Sobra esse P na 1, com esse P na menos gama e esse T na gama. E isso é uma constante, tá? Que é essa equação aqui. Tá? Então vai depender do problema, dos dados, das informações que eu tiver, ou de o que eu quero entender aqui nesse processo. Por exemplo, se eu pego essa equação aqui, tá? Então, se eu comparo no estado inicial TI, VI na gama menos 1 com TF, VF
né, gama menos 1, essa equação vale. Né? O meu processo adiabático começa no estado I, termina no estado F, os dois estados pertencem ao processo, então eles têm o mesmo valor de PV na gama. Tá? Bom, então daqui eu posso tirar que a temperatura final do processo vai ser a temperatura inicial, passo o VF dividindo e só escrevo eles assim. Gama menos 1. Bom, qual é a conclusão que eu tiro dessa equação? O gama é maior do que 1. Tá? Então, esse expoente aqui, ele é sempre positivo. Tá? Só me interessa que ele é positivo, porque se ele fosse negativo, é como se o VF estivesse em cima do VI. Ele sendo positivo, eu sei que o VF está no denominador e o VI está, de fato, no numerador. O que acontece numa expansão adiabática? O volume final é maior do que o volume inicial. É uma expansão. Tá? Se é adiabática, ela obedece essa equação. Se o volume final é maior do que o volume inicial, significa que o termo dentro dos parênteses aqui, ele é menor do que 1. Tá? Ou seja, numa expansão adiabática, a temperatura final vai ser menor do que a temperatura inicial. O gás esfria. Por que ele esfria? Porque como não entra calor e ele precisa se expandir, ele precisa fazer trabalho para empurrar a tampa do pistão. Então o gás vai gastar a sua própria energia fazendo esse trabalho. Então diminui a energia do gás, ele transfere para a vizinhança na forma de trabalho mecânico. Essa energia que diminui, se diminui a energia, diminui a temperatura. Tá? Mas a gente enxerga nas equações também. Tá bom? Um outro comentário é, bom, obviamente a partir dessa relação aqui a gente pode calcular o trabalho, é só colocar aqui, a gente já fez isso, tá? E esse aqui é o resultado final. Então, se eu conheço os estados extremos do meu processo, inicial e final, e o tipo de molécula, eu sei calcular o trabalho. No meio do caminho, lá naquele exemplo, a gente tinha chegado aqui nessa equação. Essa equação, ela é interessante, tá? Porque ela me permite calcular em alguns problemas particulares de maneira mais fácil do que essa aqui. Imagine um problema que tem na lista algo do tipo, que me diz, um gás se expande adiabaticamente para sempre. Tá? Ele vai empurrar a parede, tá? Até essa parede chegar no infinito. Tá? Qual é a temperatura desse estado final? Tá? Ou qual é o trabalho desse estado final? A temperatura desse estado a gente usa aquela equação que eu acabei de apagar, né, que relacionava TF, TI, VI sobre VF na gama menos 1. Como o volume está indo para infinito, nesse problema a temperatura vai para zero. Tá? A pressão vai a zero também. Então, se eu olho essa equação aqui, não é imediatamente óbvio quanto vale o produto P vezes V. Tá? Porque o volume está indo para infinito, mas a pressão está indo para zero. Se eu já sei que a temperatura final é zero, como PV é proporcional a T, eu sei que esse termo aqui vai a zero. Mas se eu não tiver feito esse argumento aqui, eu ainda não sei disso. Tá? Então, só olhando para essa cara, de imediato eu não sei dizer se o produto de uma variável que é a pressão que vai a zero, e do volume que vai para infinito, se esse produto é zero, se ele é infinito ou se ele é finito, né? Se ele é, sei lá, 5.
tudo vai depender das velocidades com que uma quantidade vai a zero e a outra vai para infinito. Com esse argumento que a gente fez, que estava aqui, sabendo que a temperatura final vai para zero, e da equação de estado, né, que PV é proporcional a T, se T vai a zero, PV também vai a zero. Mas essa mesma informação eu poderia tirar dessa expressão intermediária aqui, que estava no meio do caminho antes de chegar no resultado final. Aqui a única variável que aparece são os volumes. Aqui ainda eu tenho essa constante. Quando o volume final vai para infinito, e como ele está elevado a um expoente que é negativo, porque gama é maior do que 1, então 1 menos gama é um número negativo, isso que na verdade é 1 sobre volume final, tá, na gama menos 1. Então esse volume, esse termo aqui vai a zero, no caso que o volume vai para o infinito. Tá? Então essa expressão intermediária ela é interessante nesses casos intermediários. Tá? Tem um último comentário que eu não vou discutir aqui, mas vocês podem olhar lá no material de aula, que está aqui, né? Cuja origem está aqui. Então, eu consegui calcular aquele trabalho fazendo a integral de PDV. Mas no processo adiabático, PDV é igual ao DU. Então, da mesma maneira que eu posso integrar o PDV, eu posso integrar o DU. Num processo adiabático, o trabalho total que é feito pelo ou sobre o gás é igual à variação de energia. Então, uma maneira de calcular o trabalho é usando essa expressão explícita, a outra é calculando a variação da energia. Então, se eu tiver informações que me permitam calcular a variação da energia de maneira mais simples, eu posso usar isso, ou posso usar isso. Tá? Então, lá nas notas, vocês podem olhar. Então, embora o argumento saia dessa expressão, a gente pode também, isso que está feito lá, mostrar que essa expressão vai ser igual à variação da energia. Tá? Vocês já conseguem ver, porque aqui vai aparecer um TF, aqui vai aparecer um TI. Eu só tenho que depois tomar cuidado com as constantes para fazer elas ficarem consistentes. Tá? Bom, o que a gente fez? A gente caracterizou completamente o nosso processo adiabático reversível. Então, para terminar, vamos fazer uns exemplos bem simples. Tá? Então, a gente tem uma certa quantidade de oxigênio gasoso que a gente encontra na atmosfera, e dois átomos se juntam para formar uma molécula. Então, eu pego 1 mol dessa molécula e faço ela se expandir adiabaticamente de 12 litros a 310 Kelvin até 19 litros. A pergunta é qual é a temperatura final. Então, o meu problema dá informações sobre a temperatura e o volume. Tá? Então, eu não preciso transformar a temperatura em pressão para poder usar PV na gama. Eu uso direto essa relação aqui, tá? Que relaciona já temperatura e volume. Tá? Bom, que é isso aqui. A única coisa que me falta nessa equação é o gama, mas eu tenho informação no enunciado também, porque o problema me diz que a molécula envolvida é o O2. E o O2 é uma molécula diatômica. Tá? Então eu posso calcular o F, posso usar direto aquela formulazinha que a gente já tinha obtido, 1 mais 2 sobre F, o F é 5, tá? Então eu fico com 7 quintos ou 1,4. Então, quando eu coloco nessa equação, né, eu tenho aqui 1,4 menos 1, que é 0,4, e vocês notem que aparece a razão dos volumes. A gente já falou isso, mas aqui aparece de novo, vocês não precisam mudar a unidade do volume. Ele está em litros, mas para vocês mudarem de litros para, sei lá, centímetro cúbico, metro cúbico, vocês vão multiplicar por algum número. Vocês vão multiplicar por
por esse número embaixo e em cima. Tá? E vão ter que multiplicar os V's e vão ter que elevar no γ-1, vão fazer uma série de operações que são absolutamente desnecessárias, porque tudo que vocês fizerem aqui em cima para mudar a unidade do VI, vocês vão fazer embaixo para mudar a unidade do VF. Esses termos multiplicativos, eles se cancelam. Tá? Então, não tem nenhuma necessidade de mudar a unidade do volume. As unidades vão se cancelar aqui. Então, usem 12, usem 19 e não percam tempo com coisas inúteis. Tá? Bom, aí só fazendo o cálculo, isso aqui dá 258 Kelvin, que é de fato menor do que os 310. Isso é um teste que a gente pode fazer, saber se o resultado é fisicamente consistente, né, se faz algum sentido. A unidade que aparece aqui é Kelvin, é a mesma unidade do que sobrou. E a temperatura, né, então 258 Kelvin, de fato é menor do que a temperatura inicial, como a gente já esperava, né, do nosso argumento genérico que a gente tinha feito. Então, o ΔT nesse problema é negativo, o que significa, já que a variação da energia é proporcional à variação da temperatura, que o ΔU também é negativo. Tá? E é negativo porque é o gás que se expandiu, o gás que fez trabalho levantando, empurrando a tampa do pistão. Tá? Então, resultado consistente com a nossa intuição. O segundo exemplo, esses exemplos são todos iguais, né? É só mostrar o uso simples dessa equação. Aqui eu não digo qual é o tipo de molécula, essa é a pergunta. Quantos átomos tem cada molécula? Tem uma? Tem duas? Tem mais do que duas? São, né? Em qual dos três grupos que essa molécula se encaixa? Tá? Dependendo do tipo, talvez a gente nem pudesse responder exatamente quantos átomos, porque aqui no gás ideal a gente não tem como distinguir se ele tem 3, 4 ou mais. Todas essas moléculas têm o mesmo comportamento. Tá? Mas eu consigo distinguir entre as três categorias. Depois o problema me dá informação demais aqui, ele me dá pressão, volume e temperatura, não tinha nem necessidade dessas três quantidades, né? Bastavam duas, mas para o estado final eu tenho pressão e volume. Eu nem precisava usar informação sobre o gás ideal para calcular a temperatura, porque eu poderia simplesmente colocar no PV igual a nRT e calcular essa temperatura. Mas usando então o que a gente tem, então eu tenho pressão e volume no estado final e pressão e volume no estado inicial. O que eu não tenho é o gama. Tá? Então eu pego esses números, jogo aqui dentro. Tá? Então, de novo, o mesmo argumento que eu fiz antes se aplica agora. Não preciso me preocupar com as unidades da pressão, porque qualquer variação, qualquer mudança de unidade simplifica. E não preciso me preocupar com as unidades de volume, porque também vão se simplificar. Então, desde que as unidades sejam as mesmas, atmosfera, atmosfera, litros e litros, eu posso usar do jeito que está. Então, uma atmosfera vezes volume de 10 na 6 litros na gama, então 10 na 6 gama, igual a, do outro lado, a pressão é 10 na 5 atmosferas e o volume é 10 na 3 litros, então 10 na 3 gama. Tá? Bom, como é tudo base 10, eu posso cancelar a base e igualo os expoentes, então o que está do lado esquerdo, que é o 6 gama, vai ser igual ao 5 mais 3 gama aqui do lado direito. Só isolar o gama é 5 terços, que é um exemplo que a gente tinha feito há pouco. Então, gama igual a 1 mais 2 sobre F, então boto aqui, passo 1 para lá, somo, etc. Acho que F igual a 3. Então a resposta à primeira pergunta é que cada molécula do meu gás tem um átomo.
é um gás monoatômico, já não pode ser o oxigênio. E a temperatura final, eu posso, né, de novo usar PV igual a nRT, e botar P e V, mas agora, se eu for fazer isso, eu tenho que cuidar das unidades. Se eu for usar PV nRT, eu tenho que cuidar qual é a unidade do R aqui e botar unidades consistentes de PV. Então, talvez dê mais trabalho do que fazendo assim, porque assim eu quase não preciso me preocupar com as unidades, porque quase, não, de fato, né, o volume 10 na 6 e 10 na 3, eu vou usar que nem eu usei aqui em cima, boto do jeito que está, né, e as unidades se simplificam. Eu tenho que só tomar cuidado com a temperatura, porque as temperaturas que aparecem nas equações, todas as equações do gás ideal, essas temperaturas são Kelvin. E o problema me dá o resultado em Celsius. Tá? Eu não posso usar Celsius aqui, porque para passar de Celsius para Kelvin, essa mudança ela usa uma constante aditiva, não é uma constante multiplicativa que, né, se fosse multiplicativa a gente cancelava tudo e resolvia. Como é uma constante aditiva, eu tenho que tomar cuidado. Não posso simplesmente botar zero aqui, tá? Porque esse zero vai cancelar tudo. Eu tenho que primeiro passar para Kelvin, tá? Então esse 0 Celsius eu na verdade vou botar 273 Kelvin. E aí quando eu isolar o TF, o resultado vai estar em Kelvin também, tá bom? Então eu fiz um aumento, né? Eu diminuí o volume desse gás num fator de 1000. Eu passei de 1 milhão de litros para 1000 litros. A pressão aumentou horrores, de 1 atmosfera para 100 mil atmosferas. Então é razoável esperar que também o aumento da temperatura vai ser bastante grande. Passou de 0, né, Celsius para 27.500 e poucos Celsius. Então a gente fez um apanhado geral sobre processos adiabáticos reversíveis, né, as características principais desse processo, porque ele vai ser fundamental na análise dos ciclos termodinâmicos que a gente vai fazer agora em seguida, para introduzir o conceito da segunda lei da termodinâmica, primeiro nesse conceito, nesse contexto, e depois a gente vai, digamos, modernizar nosso enunciado da segunda lei e vai introduzir uma nova quantidade física que permite enunciar a segunda lei em termos de observáveis, né, variáveis termodinâmicas e não mais da tecnologia específica das máquinas térmicas.